Olá, boa noite, meus queridos, minhas queridas. Antes de mais nada, eu gostaria de me desculpar, porque ontem aconteceu um imprevisto, né? Nossa queridíssima Janaína Reis, que já está convidada para uma próxima vez, ela teve um imprevisto, teve uma reunião inadiável com seus produtores, com seus executivos, e ela não pôde participar da nossa live, né? Temos que aceitar essas situações e nós também devemos respeitar, né, os artistas que no momento tão difícil como esse que nós estamos passando têm os seus afazeres. Não tem que ficar à mercê de uma Carmen, ela não adora, não é verdade? Mas agora sim, sejam bem-vindos ao Quarentena com Carmen, ela não adora. Infelizmente, como isso é uma live, não temos nenhuma vinheta, então vocês vão ter que se contentar com a minha face mesmo, né? Meus queridos, minhas queridas, começamos hoje mais um programa com um convidado de altíssimo gabarito, um convidado que veio para agregar muito ao conhecimento de todos vocês, né? E vamos bater um papo sobre cultura, teatro, políticas culturais, o atual momento, como os atores estão vivendo nessa pandemia, né? Então, eu gostaria de convidar vocês de antemão para amanhã estarem aqui conosco, porque amanhã sim nós teremos a presença da nossa queridíssima Simone Carleto, que é doutora, mestra, pesquisadora, formadora de atores e de atrizes, né? Então nós teremos amanhã a presença dela, batendo um papo bem legal. E na sexta-feira nós teremos a presença de André Domiciano, da companhia Um Peixe. Vamos falar um pouco sobre o trabalho de ator, sobre a linguagem de circo-teatro, que é uma linguagem no teatro que é tradicionalíssima, né? Remonta de tempos antiquíssimos, né? Então, antes de mais nada, eu quero dar um beijo para as pessoas que acabaram de entrar. Laís Roberts, nosso querido convidado Bruno Benedetti, oficial Ítalo Soares e o JRA Aquino, ou na verdade, Aquino underline JRA. Então, sem mais delongas, vamos convidar para esse bate-papo o pedagogo, o ator, palhaço, diretor de teatro, arte educador, Bruno Benedetti. Vamos ver se ele já está online. Vamos à conversa. E tiverem perguntas, se vocês tiverem perguntas a fazer ao nosso queridíssimo convidado, fiquem Eita, à vontade, né? eu só não tô me vendo aqui, Sandro. Oi, com quem você está falando? Desculpa, Oi, querido. oi, Carmen. Tudo Ah, bem? sim, agora sim. Tudo ótimo. Carmen, eu não estou me vendo, Carmen. Eu não sei o que está acontecendo aqui. Eu Ah, também não estou te vendo. Querido, eu vou fazer o seguinte, eu vou te tirar dessa conversa e te chamar novamente para ver se é alguma coisa da internet, né? Pode ser que você não pagou a sua fatura, não, entendeu? eu paguei, eu estava preocupado. Então vai ver que é um problema na sua operadora, meu querido. Eu vou Né? sair Então aqui, tá bom? eu vou e já te chamo. Tá joia. Olha quem é. Estamos aqui também na presença da nossa querida e ilustríssima convidada de amanhã, a queridíssima mestra de teatro Simone Carleto. Também temos Opa, Didi. apareceu. Olha, agora sim estamos aqui de frente com ele, Bruno Benedetti. Boa noite, Bruno. Boa noite, Carmen. Tudo bem? Tudo bem com você? Tudo ótimo. Bruno, muito obrigado por ter aceitado o meu convite. Muito obrigado por estar participando dessa live. E
eu faço de costume, como de praxe aqui no nosso programa, eu peço para os nossos artistas, nossos convidados, dar um pequeno apanhado da sua trajetória, da sua carreira, de onde você veio, para onde você vai, quem é você. Então, fique à Muito bem, vontade, a câmera é sua. tá joia. Vou falar rapidamente, né, para a gente poder avançar e seguir no tema, certo? Bom, meu nome é Com Bruno certeza. Benedetti. Eu inicio a minha trajetória como estudante de teatro em 2000, aqui em Guarulhos. Antes disso, eu já fazia alguma coisa em escola, né, como estudante, mas o primeiro curso de teatro que eu encontro, que eu busco fazer, é um curso que acontecia no Teatro Nelson Rodrigues. Né? Meu primeiro professor foi o Wilton de Cali, e isso foi em 2000, certo? E logo em seguida eu ingressei, depois de um tempo, ingressei na Escola Viva de Artes Cênicas, onde eu fiz o curso de direção para teatro, né? Com o José Fernando Peixoto de Azevedo e com a Bárbara Araújo. Depois de algum tempo, isso em 2012, eu trabalhei na Secretaria Municipal de Cultura de Guarulhos, e em 2013 eu comecei a trabalhar dentro da Secretaria de Cultura com a Simone Carleto e com o Edmilson Souza. E aí, eu passei de estudante da Escola Viva de Artes Cênicas, eu passei a ser uma das pessoas que trabalhavam na equipe que estava ali coordenando, organizando todas as questões relativas à parte administrativa e também à parte conceitual da escola. Então, basicamente, a minha trajetória, resumindo, é essa. Eu acho que você superdimensionou o meu currículo. Pedagogo, não sei lá. Ué, mas você não é pedagogo também? É. Ué, sim, sim. Certo. É. Muito bem. Então, uma coisa que eu pergunto a todos também, antes da gente abordar um tema que foi proposto, é como você enxerga Eu acho que você que não nos... pagou sua internet, hein, que tá falhando aqui. Ah, para mim eu tô vendo super bem, eu tô me vendo super bem aqui, querido. É a recepção aí do sinal. Repete, por favor, a pergunta? É, nos tempos de hoje que estamos vivendo, de quarentena, de Covid-19, né? O que você, na sua percepção, acredita que vai mudar no modo de produzir arte e cultura? Antes de responder, a gente estava conversando antes e você falou que tinha uma visão mais otimista, né? Será que você poderia expor essa sua visão? Porque aí dessa visão, eu sigo em diante com a minha resposta, pode ser? Pode sim, com certeza. Eu acredito que, por estarmos nessa fase de distanciamento social, de estarmos presos em nossas casas, de estarmos presos a essa caixa preta que é a televisão, né? Ficaríamos, nós, as pessoas, ficaríamos mais ansiosos por outras experiências. Então, acredito que com a valorização da arte, que está acontecendo de maneira involuntária, né? Então, a gente está ouvindo mais músicas, está vendo mais séries, está lendo mais livros, está apreciando museus virtualmente. Então, cria-se uma necessidade de experimentar essas outras linguagens. Então, acredito que as pessoas vão passar a ir um pouco mais aos teatros. Então, eu tenho essa visão um pouco mais otimista, né? Vai ter, a partir de um momento tão triste como estamos passando, eles vão realmente perceber a necessidade que essa arte tem para nos desopilar um pouquinho. Certo, vamos lá. Eu acredito que, como nós somos pessoas de teatro, né? E o teatro ele é efêmero e ele é um fenômeno que se dá por meio do encontro entre o espectador, né, o público, o ator, a atriz, né, e uma ideia. É um encontro. É um fenômeno que ocorre somente no momento em que essas figuras estão frente a frente. É um encontro. E a partir do momento em que eu vejo que tem plataformas transmitindo o teatro, né, filmado e tal. Mas o teatro, a partir do momento em que... E normalmente por grandes produções, Broadway e tal. Essas são as plataformas. Tem grupos mais, como eu posso dizer, grupos menores,
artistas independentes que estão fazendo também de forma... Mas quem tem o grande alcance são sempre aqueles que estão inseridos na indústria cultural, né? E a partir do momento em que você captura o teatro e transmite ele a partir de uma tela, ele deixa de ser um teatro, né? Porque perde a questão do fenômeno do encontro, certo? E ele tá intermediado por uma tela. Então, a partir desse momento, ele deixa de ser um teatro e vira uma obra audiovisual, vira um teleteatro, é uma outra coisa, porque não Acaba se, tem transfor- acaba se transformando numa outra linguagem. isso. Ou seja, a transmissão do teatro pela TV ou pela internet, ele não supre a nossa necessidade de estar diante do público. Né? Agora, sobre o passar da pandemia e acreditar que as pessoas vão procurar mais ir ao teatro e tal, eu acredito que tem que existir uma série de fatores. Porque agora vamos pensar no fator econômico. Quando passar esse período, as pessoas elas estarão preocupadas em se recuperar economicamente. Muitas pessoas que não estão conseguindo trabalhar, umas que estão dependendo de auxílio emergencial, né? E então elas vão estar preocupadas com o pão. Na verdade, nós estamos o tempo inteiro preocupados em ganhar nosso pão. E isso toma tanto tempo da nossa vida que muitas vezes, quando sobra aquele horáriozinho que você poderia ir ao teatro, o trabalhador pensa, poxa, eu vou descansar. Né? E eu entendo, eu acho legítimo isso, porque é maravilhoso um churrasquinho no domingo, sabe, aquela coisa. Aí você pensa, poxa, eu tô aqui no domingo, em casa, com a família, um churrasquinho, não sei o que lá, e eu vou interromper isso, vou ao teatro, vou enfrentar uma fila, sabe, é uma coisa que é meio burocrático ir ao teatro, né? É meio cansativo, tem um tempo de espera, muitas vezes o tempo que você espera para entrar numa sala de espetáculo é maior do que o tempo que você vai ficar lá dentro assistindo. Né? Tem tudo isso. E aí a pessoa pensa, uma pessoa que ela vai pesar isso, muitas vezes ela vai pensar, vou deixar para outro dia, né? Mas enfim, pensando nisso, eu acredito que aí onde entram as políticas públicas ou políticas culturais que precisam criar meios para atrair esse público ou para possibilitar que esse público acesse, né, o teatro, o museu e assim por diante. E aí é onde a gente pode entrar no nosso tema mesmo e falar sobre uma perspectiva histórica. Eu não vou ser muito aprofundado porque a gente não tem esse tempo. Aliás, eu vou pedir para, se você tiver como me controlar no tempo, para a gente não extrapolar demais e a gente dar conta de falar sobre tudo. Mas É aí porque na verdade, aqui nessa plataforma que a gente usa, o é Instagram, uma horinha. temos 1 hora de live e se passar, eles cortam, né? Exato. Vamos tentar dar conta disso até nessa 1 hora. Por isso eu não vou ser muito aprofundado, vou ser um pouco mais genérico, mas vou tentar falar sobre os assuntos. Tá, eu sei que você é um pesquisador de cultura na cidade de Guarulhos, né? Então você poderia falar para a gente um pouco do panorama porque eu acredito que esse panorama sirva para várias cidades do nosso país, né? Então traçar Sim, um panorama das políticas culturais da cidade, e aí a gente já embarca nessa conversa. certo, vamos lá. Vamos entender então, eu vou passar de um processo mais geral para a gente conseguir chegar no panorama da nossa cidade, tudo bem? Tudo Num ótimo. panorama geral, quando a gente fala em cultura, muitas vezes o termo cultura ele é utilizado de forma pejorativa, preconceituoso até, no sentido de dizer fulano é uma pessoa muito culta. Então, Carmen é uma pessoa muito culta. E normalmente esse muito culto tá relacionado à erudição. É uma pessoa que conhece as belas artes, é uma pessoa que tem, né, que é bem nascida, ou que, né, normalmente isso tem relação com posses, né, com o poder aquisitivo que essa pessoa tem, e com o poder, o acesso que essa pessoa teve a bens culturais. Que, se você for parar para ver, a população periférica, por exemplo, ela tem negado para ela o acesso a essa erudição toda. Então, quando a gente usa esse termo para
para dizer que uma pessoa que está lá muito ligada à cultura clássica, à erudição, ela é uma pessoa culta, a gente está sendo um tanto preconceituoso, excluindo de lado toda a cultura popular, toda a cultura das periferias, né? Dos povos quilombolas, das populações indígenas. A gente está, sabe, porque a gente está focando normalmente em quem tem o maior poder econômico, e não é isso. Então a cultura É, ela pode ser utilizada também por outros dois termos, para outras duas compreensões. Uma é a compreensão de uma organização social. A cultura ela é um processo relacional, ela não é inata, a gente não nasce com cultura, ou seja, quando você é gerado lá no ventre da sua mamãe, você não é um ser cultural ainda. Por quê? Porque ele é um processo histórico. Ele se dá a partir do ele não momento em é. que você... A cultura não é inata, mas é inerente, certo? Ela tem a ver com a questão do cultivo, tem uma coisa assim ela tem a ver com a relação da pessoa com o outro, com o mundo. Então ela vai ser construída. Ele é um processo histórico. A cultura ela vai sendo construída, né, ao longo da vida da pessoa. Então todo o repertório cultural de uma pessoa ela vai ser construído conforme, né? Mas a cultura ela está em tudo, absolutamente tudo. Ela não é só um pedaço do processo social. Ela está em tudo. Então ela está no nosso modo de alimentar, né? Ela está na forma como a gente se comporta, na forma como a gente se relaciona, né? Ela está na forma como a gente enxerga o outro. Inclusive os preconceitos que nós carregamos até hoje, eles são derivados de processos históricos muito longos, né? E se a gente remontar à Grécia Antiga, o conceito de cidadão, quem era o cidadão? Era o bem-nascido, era o homem. Quem não era o bem-nascido, quem era? Quem eram os homens de posse, né? E, então, quem não fosse bem-nascido, quem não tivesse nascido em berço de ouro, não era considerado tal de cidadão, não tinha voz, não tinha voto e tudo mais. Isso vem de lá, de antes disso, e até hoje a gente tem esses resquícios de que, como eu posso dizer, se a gente voltar a Portugal antiga, por exemplo, os soldados do rei, se você pegar e olhar, os soldados que podiam montar a cavalo, eles eram os bem-nascidos. Os que não eram bem-nascidos eram aqueles soldados que durante uma operação, durante uma batalha, eram aqueles que iam andando a pé, né? E assim vai. Então, você vai vendo que toda essa questão do poder econômico está sempre ligado desde muito tempo atrás, né? E aí tá. A cultura ela pode servir para a gente conseguir compreender as culturas, as civilizações, as comunidades diferentes e tal. Aí você falou sobre a cidade, né? Pensar o panorama da cidade. A política cultural ela pode se dar em alguns níveis diferentes. Que, por exemplo, ela pode acontecer dentro do território local. O que é local? É a gente pensar na política municipal. Mas dentro de uma cidade, a cidade não é um local. Dentro de uma cidade existem vários locais diferentes. Mas localmente a gente pensaria que quem gestaria, quem faria a gestão da política local seria uma Secretaria de Cultura. Aí também você pode pensar ela regionalmente, e aí regionalmente no âmbito mais estadual, e engloba consórcios. Por exemplo, Guarulhos faz parte do consórcio do Alto Tietê, com mais 11 cidades. Posso estar enganado? São 11, são 10? Mas são diversas outras cidades que fazem parte do consórcio do Alto Tietê. Então, por exemplo, poderiam se pensar políticas culturais que englobasse esse consórcio. Inclusive, regionalmente, você pode pensar, inclusive, em políticas culturais internacionais. Por exemplo, você pensar no Mercosul.
pegar os países do Mercosul e desenvolver intercâmbio entre esses países, políticas culturais que promovam o intercâmbio entre esses países, um exemplo. Né? E deixa eu ver se eu não estou pulando nada. É local, regional e tem mais um que fugiu agora. Mas beleza, vamos adiante. Daqui a pouco ela aparece, não se preocupe. Aparece. Eu deixei uma colinha aqui, mas a gente vai fluindo aqui na conversa. Então sim. Tá. Tá dando para me ouvir direito? Certinho? Com certeza, tá ótimo. Tá bom, vamos lá. O conceito de política cultural, não necessariamente o conceito, mas a ideia de política cultural, de produção cultural, ele é muito antigo. Ele é tão antigo quanto a primeira vez que alguém precisou pedir autorização para poder apresentar em algum lugar. Né? Então, remonta à Grécia Antiga, a Roma, quando tinha os gladiadores lá no Coliseu. Sim, os Coliseus. Tudo aquilo envolvia uma certa produção, porque você precisa chamar o público, precisa trazer o público, e assim por diante. Precisa divulgar, precisa ter os caras que vão estar ali embaixo se matando, e assim por diante, pensando na Roma Antiga. A gente poderia até dizer que a primeira política pública cultural é o pão e circo, né? Pode ser. Pode porque ser. Não porque antes de Roma tem a Grécia. Sim, não porque antes de Roma tem a Grécia com as tragédias, né? O Império Romano, mas ali era... Sim, mas ali era uma coisa mais ritualística, né? Devido às colheitas, devido às festividades das colheitas. Não, eu estou dizendo das tragédias gregas mesmo. Eu estou falando das tragédias, inclusive das comédias também. Eu estou falando da parte do teatral mesmo. Sim. Envolve os festivais. Os festivais. Não, que tinha... É uma política pública porque envolvia os festivais, né? Sim. Os dramaturgos, o melhor ganhava, então pode se considerar assim, é uma política pública. Sim. Agora, para quem que é essa política pública? Né? E aí onde que entra, você pensar em política cultural é dizer que você precisa criar prioridades. Né? E no âmbito da política cultural existem dois atores atualmente, eu vou chamar de atores, né? Que são dois atores que precisam estar na história aí. Um é o Estado, normalmente. Algumas pessoas podem discordar, pode-se desenvolver a política cultural sem a presença do Estado, né? E aí daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Mas, normalmente, hoje você pensa no Estado, na figura do Estado e na sociedade civil. E dentro da sociedade civil tem a sociedade civil, as pessoas, né? A sociedade civil, instituições privadas, comunidades, instituições diversas. Então tem o Estado e as instituições. E a produção cultural, ela pode ser desenvolvida desde que a pessoa tem um interesse econômico nisso, então um interesse profissional, econômico, ela visa lucrar, ou não. A pessoa, ela busca a expressão artística, ela busca partilhar conhecimentos, saberes, enfim. E assim por diante. E aí, se a gente voltar um pouco no passado, na época de 1966, foi a primeira vez que aparece num documento oficial internacional uma legislação, um pacto pela cultura. É a primeira vez que o pensamento voltado para os direitos culturais aparece em um pacto internacional. Né? Esse é um pacto de direitos que foi assinado pela ONU. Né? E aí, o que eu queria dizer? Que a política cultural, ela é uma coisa muito complexa de se instaurar, né? Ela demora anos para ramificar. Do momento em que você semeia ela vai demorar anos para aflorar, né? E para você ter uma ideia, por exemplo, esse pacto que foi assinado em 1966 por nações que eram reconhecidamente democráticas naquele período, esse pacto, que chama Pacto
dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais da ONU, ele foi assinado em 1966, apesar de ser um documento genérico, né? E só em 1976 é que ele foi instituído de verdade. Então, em 1966 ele passa a ser criado e só ele demora 10 anos para surtir algum efeito. Ou seja, 10 anos para um documento ser reconhecido e ser aplicado e tudo mais. Só que estamos no Brasil e 66, 76 era um período de ditadura, certo? E aí eu pergunto para você, na ditadura existe política cultural? Não, claro que não, né? Existe um tipo de política pública cultural. Aqui eu quero. Então, existe. Existe a política cultural sim na ditadura. Só que é uma política nacionalista, é uma política... Aí eu, antes de falar sobre isso, eu quero te dizer o seguinte, a gente ouviu bastante sobre isso, espera um pouquinho que eu... É, muito bom tomar uma vodquinha. Muito bem. A gente ouviu bastante isso, né, em 2016, 2016 que a gente ouviu isso? 16, 2016 o 17. golpe, né? 16, Sim. né? O golpe. Foi golpe, gente, foi golpe. Que a história ela se repete. A primeira vez como tragédia e a segunda como farsa. E aí, eu vou te falando os dados históricos e você olha, você que está assistindo a gente, olha para a nossa... O que vai assistir? Ou que vai assistir, né, posteriormente, olha para os dados que eu vou fornecer aqui, que eu vou partilhar, e olha para a nossa realidade hoje. E aí, quando eu digo que quando Marx diz que a história se repete a segunda vez como farsa, ele quer dizer que quando ela se repete, na verdade, ela não passa de uma imitação barata, mal feita e muito mais nociva do que a primeira. Certo? Isso pode ser de uma forma intencional, porque no golpe de 2016, muitos queriam realmente copiar de alguma forma o que aconteceu em 64, né? Gostariam até que o golpe de 2016 fosse mais aprofundado ainda, né? Por isso eu digo intencional, ou por mais que algumas pessoas tentem lutar contra a maré, elas acabam recorrendo a símbolos antigos, antiquados, e que acabam não surtindo efeito na nossa realidade atual. Então, quando eu vou falar algumas coisas, e aí você vai verificando que, você vai olhando para a nossa realidade e você vai verificando que a história se repete, primeiro como tragédia, em seguida como farsa, certo? Então tá. O pacto foi assinado lá em 66, né? E esse pacto, o que estava ali basicamente nesse pacto? Que ele é um pacto que ele defende os direitos do indivíduo, direito cultural do indivíduo, né? Não é o direito coletivo, é o direito do indivíduo. Aí indivíduo com outro indivíduo, com indivíduo, vai formar um coletivo, certo? É um pacto que visa proteger o indivíduo da opressão do grupo. Do grupo, ou seja, da igreja, da escola. Você tem a sua liberdade cultural resguardada. Então, ele visa te proteger da opressão de outros coletivos, certo? Ou até mesmo do coletivo onde você vive. Então, ele defende que, esse pacto defende que o indivíduo ele tem direito a participar da vida cultural, usufruir das conquistas. Aí, olha só, você olha para a nossa realidade e você pensa, isso acontece? E se acontece, a que ponto que acontece? Todo indivíduo ele tem direito a participar da vida cultural. Uma coisa. Usufruir das conquistas científicas e tecnológicas. A hora que sair a vacina para o coronavírus, quem você acha que vai ter acesso primeiro? Todos os indivíduos? Com Ou certeza não, né, normalmente meu quem querido? puder pagar, né? Então, o Primeiramente, poder... quem puder pagar, e aí vai, por aí vai. E assim vai. E também usufruir dos rendimentos econômicos resultantes de uma criação intelectual. E ter o direito de resguardar a propriedade, a integridade
intelectual dessa criação. Então, você é o direito autoral, basicamente Vamos isso, dizer o direito assim. autoral. Vamos dizer assim. Então, essa semana mesmo, um deputado apresentou essa semana, esses dias, apresentou um projeto de lei que acaba com a cobrança de direitos autorais. Então, vamos supor que alguém vai fazer um uso econômico de uma obra alheia, e se esse projeto passar, essa pessoa não precisaria pagar. A única pessoa que deveria pagar para usar é tão louco que é o próprio autor da obra pagar o direito autoral para ele poder usar a própria obra. Esse é o projeto. O projeto é louco. Se você procurar pela internet, você vai achar. Tem até petição contra, enfim. Então tá. Eu nem lembro o nome desse cara, desse deputado, porque é uma pessoa que não merece ser lembrada. Com certeza não, querido. Com certeza não. Vamos lá. Onde que eu parei? Ah, tá. Dos direitos da propriedade intelectual e tal. Esse é o pacto, né? Aí você vai olhando para a nossa realidade e imaginando se isso... Até que ponto essas coisas são respeitadas hoje. Isso é um documento de 66/76. Certo. No Brasil, o Ministério da Cultura ele é criado em 1985, com a reabertura democrática. Então, o Ministério da Cultura, tal qual a gente conhece, ele passa a existir em 1985, certo? Antes, na época da ditadura, tinha algumas instituições que hoje são conhecidas, nossas, e que nós defendemos hoje com a particularidade atual delas, né? Ou daquilo que a gente acredita que elas vão ser, como a Funarte, acho que a Embrafilmes também, que foi extinta posteriormente, a Embrafilmes. Virou Ancine. Virou Ancine. Algumas entidades. Só que assim, na ditadura, aquilo que fosse oposição ao governo era inimigo. Não só do governo, do Brasil. Faz um paralelo com hoje. Olha, eu faço tantos paralelos em relação a essa frase que você acabou de falar. Entendeu? Tudo aquilo que fosse crítico, que vazasse a mínima metáfora crítica, te transformava no inimigo do Estado, do governo, do país. Brasil, ame-o ou deixe. Certo? Ou seja, toda a política cultural existente naquele momento era uma política excludente. Era uma política excludente. Eu digo que existia política cultural, não existia, assim. Se a gente for falar, não existia. Eu estou falando que existia porque não o como pensamento... nós conhecemos, né? Não como nós conhecemos hoje, não nesse formato. Isso, porque o pensamento governamental, o pensamento político, naquela época, e hoje também, né, atualmente também, ele visa cercear direitos, né, ele visa tipo, acabar com tudo aquilo que tenha um mínimo a mínima vazão de qualquer euforia, de qualquer alegria, de qualquer felicidade, de qualquer pensamento, entendeu? É minar a alegria do povo. Então, quando você para e vê que existe uma grande parcela da população que é convencida por quem está no poder a tratar artista como um vagabundo, né, é tudo um resquício disso aí. É um resquício disso daí, falou? Então, por quê? Porque o artista, o Flávio Migliaccio, ele fez aquele vídeo dele, né? Eu queria prestar aqui os meus sentimentos. Muito lamentável, né, o falecimento dele, e foi um E a ato maneira político. que foi, né? Exatamente, né? É muito Foi um ato lamentável. político. Não é uma morte que acontece assim, a esmo e é vazio. Não, é um ato político. E é um ato histórico. Então, não é uma coisa assim que, nossa, morreu um artista ali. Não, é uma coisa muito simbólica. Muito simbólica. E até perdi o fio da meada aqui, o Carmen.
Foi falar do Querido, não Flávio. me complica, querido. Não, que eu fui falar do Flávio, eu Tá, acabei. sim, eu entendo. Né? Então, passamos aqui dos 35. Então, Tá, vamos entrar no nosso panorama da cidade para a gente. vamos chegar no nosso panorama. Tá. Para chegar no nosso panorama, vou falar muito rapidamente sobre agora Sim, concluir o panorama nacional. Em 2000 em 90, em 1990, Collor na presidência, né? sim. Extingue 90, 89, 90, extingue o Ministério da Cultura. Só que ele cria em 92 a Lei Rouanet, que não é a primeira lei, mas é a segunda, acho. Segunda lei que É um upgrade, né? Um upgrade é, da lei Sarney. isso mesmo. Ela prevê a isenção de imposto de renda para empresas, para instituições privadas que investirem em, em projetos culturais. Que Só que é uma lei que era uma lei pedagógica, na verdade, né? Lá quando surgiu o Sarney, era uma lei pedagógica para as empresas aprenderem a investir em cultura, né? A patrocinar a cultura, que depois se transformou num mercado. isso vira um mercado. É aí que tá, é onde que vira um mercado e quem que consegue sempre está ali sendo privilegiado pelos recursos dessa lei. Normalmente são os grandes empreendimentos. Não é a companhia dos atores grandes. Sim, são sempre grandes espetáculos. Mas aí, Bruno, eu acredito que seja uma questão um pouco espinhosa, porque quem, na verdade, está gerindo a cultura no Brasil hoje é o escritório de marketing das empresas. É isso. Então, As empresas utilizam isso, elas deduzem o imposto de renda, é um dinheiro que é público, aquele dinheiro não é dela. O dinheiro é um dinheiro de pagamento de imposto. Então, ao sim, invés de pagar o imposto, esse dinheiro aqui eu vou investir ali e, em contrapartida, ainda vou ganhar um marketing legal. Então, se ele tivesse que escolher, eu eu sempre não pago por esse marketing, né? Eu recebo por esse marketing recebe, que eu faço na minha recebe, empresa. recebe. Então, se vai a companhia dos atores grandes com um grande projeto, um projeto, sabe, que é incrível, que agrega muito e que vai ser acessível para as pessoas e que custe R$ 300 mil. Com a cartinha da Lei Rouanet, ele vai bater na empresa lá e aí ele vai olhar. Depois eu te ligo. Aí eu sempre usei o exemplo da Regina Duarte, que agora ela tá lá, né? Onde que ela Aí tá? vai a Cadê a Regina? Cadê a Regina! Regina? Cadê? E aí vai no dia seguinte a Regina Duarte com um projeto de 2 milhões, não agrega nada. Ela mais um cara em cena fazendo alguma coisa bem televisiva. E o cara olha assim, mas é a Regina Duarte, marketing. Então, entre um projeto que vai agregar e um projeto que tem uma figura global. Então, a Sim, empresa ela vai normalmente decidir por isso. é o Vamos que vai avançar vender a aqui. marca dela, né? É o que vai vender a Isso. marca dela. Exatamente. Exatamente. Aí, o impeachment, né? O Collor é destituído, ele renuncia e tal. Em 92 é recriado o Ministério da Cultura. Repara que o Ministério da Cultura, toda vez que ele é extinto, ele vai virar um departamento, uma secretaria relacionada ou à educação ou alguma outra, mas normalmente é educação Educação ou turismo. ou turismo. E aqui na cidade a gente vivenciou isso também, Sim, certo? ouvi falar. Agora vamos à cidade. Eu pensei que eu ia conseguir aprofundar muito mais isso aqui. A hora vai passando, né? Precisamos de Então uma live dupla. eu acho que muitas coisas que eu fui falando aqui eu fui deixando aí em aberto e, enfim, qualquer hora a gente faz uma coisa mais para esclarecer. Mas assim, vamos falar do contexto da cidade. Quando eu digo que a história, que a política Deixa eu cultural só ela fazer um existe. comentário aqui que chegou aqui para nós. Já Uhum. recebemos projetos que, na verdade, foram feitos dentro da própria empresa. Exemplo, um teatro de bonecos que os artistas nem sabiam o texto, porque é a empresa que tinha feito tudo. Esse é um relato de alguém que teve
dentro da Secretaria Cara, de Cultura, que foi a Simone existe, Carleiro. existe uma evasão de recursos públicos, como eu vivenciei isso enquanto eu trabalhei na Secretaria de Cultura, é um projeto que veio via PROAC. PROAC é um programa estadual de São Paulo, e era uma comédia romântica com 2 atores, é um padrão, um tipo de teatro que visa comércio mesmo, né? Não tem uma aspiração artística, é uma coisa mais comercial mesmo, né? Eu não estou falando mal do que é comercial, mas existem propostas que são meramente pensadas em razão do dinheiro, né? Sim. Só. É, o programa é de São Paulo, 2 atores globais que moram, trabalham no Rio de Janeiro, vindo apresentar aqui no estado de São Paulo com recurso daqui, sendo que eles são de lá. Então, aí que tá. A política pública ela tem que se calçar de mecanismos jurídicos, burocráticos. A burocracia, apesar de ser maçante, ela existe justamente para a gente conseguir democratizar o acesso, né? E Pegando esse exemplo que você falou aí dos atores globais que moram no Rio, eu assisti outro dia um filme que foi patrocinado pelo PROAC, mas era no Rio de Janeiro, o elenco do Rio, gravado no Rio, mas o dinheiro dos impostos de São Paulo. eram de São Paulo, entendeu? É uma evasão de recursos. É como vir o Circo de Solé e levar uma tonelada de dinheiro da Lei Rouanet. Complicado, né? Sim. E um tipo de produção que é acessível só para os abastados. As pessoas pobres, elas têm acesso a um pequeno percentual dos ingressos. É uma ação social, né? Da ação social, entre aspas, tá? Porque já está tudo muito bem pago ali. Além dos ingressos que são caríssimos. Então tá. Vamos lá. Aí, Constituição, em 1988, certo? Certo? Exato. Aí na Constituição tem um artigo 215 e 16 que fala justamente sobre os direitos culturais e as funções do Estado em relação à cultura. O que fica claro, assim, que a gente precisa entender, o Estado, normalmente, ele, pelas regras legais, ele não pode censurar uma obra, mas ele também não tem nada que obrigue ele a financiar, a fazer com que algo aconteça. Outra coisa que a gente precisa entender, e aí você vai ver, não, mas aí existe uma contradição na sua atuação e o que você está falando. Não cabe ao poder público produzir, certo? A produção cultural, ela é uma coisa que é inerente da sociedade civil. O papel do poder público é conseguir Fomentar. criar isso, impossibilitar essa produção. Né? A Secretaria de Cultura, aí eu falei da Constituição de 88 e, paralelo à Constituição de 88, é criada a Secretaria de Cultura de Guarulhos, no mesmo ano. Antes ela era um departamento da educação. Ela é criada ali, aí quando o Jovino Cândido, ela é criada ali, e antes disso o Conservatório Municipal, que já existia, fazia parte da educação. Era um departamento da educação, certo? Como a Secretaria de Cultura não existia, ela era da educação, então o conservatório estava lá, certo? Cria-se a Secretaria de Cultura, vem conservatório e tal. Quando o Jovino Cândido assume, continua sendo uma Secretaria de Cultura, contudo, o Conservatório Municipal ele vai para educação novamente, vira um departamento de educação. Em 2000, aí a gente vai passar por um processo que eu acho que é o processo de maior crescimento cultural no Brasil, no país como um todo, e Guarulhos também, que é a partir de 2001, 2001. 2001, 2001 o Edmilson Souza ele assume a Secretaria de Cultura, certo? E concomitantemente com a Secretaria de Cultura, ele respondia pela Secretaria de Turismo. Né? Tipo, eram secretarias diferentes, mas era uma pessoa só que estava respondendo pelas duas. Até o então prefeito Eloy Pietá decidir quem seria o secretário de Turismo, né? Nomear alguém. E, naquela época, o Zoológico fazia parte da Secretaria de Turismo. Né? O Zoológico e... eu acho que eu não lembro se era o
Bosque Maia fazia parte da Secretaria de Turismo. Nesse momento, esses setores são passados para o meio ambiente, que tem mais a ver com a questão ambiental, né? O zoológico e tudo mais. Aí, acho que em final de 2001, alguma coisa assim, é nomeado lá o secretário de Turismo, aí o Edmilson fica só com a Secretaria de Cultura, certo? Pois bem. E em 2003 assume Gilberto Gil como secretário como ministro da Cultura. Eu parei aqui para ver um comentário, não vou conseguir ler. Até vou falar, né? Porque como depois a gente vai baixar essa live, disponibilizar em outras plataformas e não aparece os comentários, então o Fabio Valente está aqui comentando. Obrigado pela participação. O papel do poder público é fomentar, nesse sentido, possibilitar o acesso o mais universal possível aos bens culturais, bem como a possibilidade de estimular a sustentabilidade, inclusive a econômica. Certo. Obrigado. Certo. Vamos lá. Aí, em 2003, Gilberto Gil assume como ministro da Cultura. E ele convida uma figura chamada Célio Turino. Célio Turino, ele é responsável pela criação, ele com outras pessoas, lógico, ninguém faz nada sozinho, ele é responsável pela criação do programa Cultura Viva. O que é o programa Cultura Viva e qual que é o principal destaque dela? Os pontos de cultura. Eu acredito que o programa que mais visa democratizar o acesso à produção, a distribuição, a troca e o uso das ações culturais são os pontos de cultura. Por quê? Eles são geridos por instituições da sociedade civil, né? Normalmente em comunidades mais periféricas, inclusive comunidades caiçaras, quilombolas, indígenas, né? E sai da mão do poder público gerir aquilo, gerir diretamente. O poder público, ele é apenas um fomentador, ele está ali como um acessório. Então, esses pontos de cultura, eu acho que o recurso é baixo, mas é algo a se pensar. Era 180 mil reais. Nessa questão dos pontos de cultura, isso é um ponto de vista que eu tenho. Você não acredita que os artistas também pecaram um pouco em não se apropriarem dos pontos de cultura? Os artistas que eu falo, os artistas do entorno do ponto de cultura, não só de teatro, mas de música, de artes plásticas, de audiovisual, sabe? Porque ali era o ponto de cultura. Eu não sei, porque cada ponto de cultura ele tem uma característica. Então vai ter um ponto de cultura que normalmente vai ter uma linguagem que vai sobressair, por exemplo, o hip hop, ou a moda de viola, né? E assim por diante. Então tem essas questões, tem muitas questões. Não é nada fácil, porque tem que ter uma dialética para compreender as realidades ali, né? Eu entendo, porque eu estou falando isso porque o que acontece? Eu ouvi muitas reclamações de que não tinha, no ponto de cultura não tinha teatro, não tinha música. Mas não é ideia tá, você diz enquanto linguagem, né? Enquanto linguagem. Né? Mas enquanto essas linguagem, coisas, elas são pensadas, elas precisam ser aperfeiçoadas. Existe um problema burocrático, né? Muitas instituições lá no começo tiveram problemas para prestar contas, porque muitas vezes são pessoas muito humildes que às vezes não têm aquele conhecimento dos atos administrativos, né? Por exemplo. Então, todas essas questões, elas podem ser colocadas e discutidas. A questão chega um momento em que esses pontos de cultura, eles estão em mais de 3 mil municípios, e não sei o quê, é uma quantidade enorme, muitas pessoas envolvidas, só que aí chega um momento em que parece que isso vai cair, que é justamente depois do golpe de 2016. Tem um comentário aqui do Fábio Valente. Inclusive, vale lembrar que Guarulhos teve um dos 10 melhores pontos de cultura do Brasil. O ponto de cultura Chico Mendes do Cabo Sul. Isso. Certo, muito bem. Eu vou avançar. Sim. Eu vou avançar porque senão a gente não consegue dar conta dos...
Aí tá, pontos de cultura são criados e tal. Em paralelo, na cidade começam a ser criadas algumas políticas e algumas medidas começam a ser tomadas. Só que elas são uma semente. Eu sempre disse em 2011, 2010, eu dizia que se só tivéssemos políticas afirmativas dali em diante, nós demoraríamos uns 20 anos para chegar perto do aceitável. Sem nenhum retrocesso. Só cortar um pouquinho aqui, voltar um pouco no ponto de cultura, porque tem um comentário do Fabu. A minha crítica que deixo a política dos pontos de cultura é a relação à gestão financeira dos espaços. Eles se mostraram dependentes da verba pública. Isso é uma coisa que eu concordo plenamente. Né? Sim. Eu não sei se eram 2 anos que tinham de contrato, e era justamente, mais uma vez, né? São 3 anos, vamos lá, são 3 anos, R$180 mil, dividido por mês, dá R$5 mil por mês. Então, por isso que eu disse. Sim, mas então, mais uma vez, seria uma lei pedagógica para esses pontos de cultura. Como nesses 3 anos conseguirem se gerir sozinhos. Né? Pelo menos é o que eu entendo, Sim. Porque senão vai ficar essa dependência sempre da verba pública. E sendo que poderia espalhar mais. Né? Então, a partir do momento que eu tenho ponto de cultura e eu consigo gerir ele sem a verba pública, esse recurso é colocado num outro ponto de cultura. Sim. Aí então tá, vamos lá. Aí em 2000, entre 2003, 2005, esses anos, é construído o Teatro Adamastor, né? Que é um grande, que eu acredito que o Adamastor, ele não deveríamos chegar a um momento em que o Adamastor seja um próprio específico da cultura, não dividido com a educação. Acho que a educação ela tem outros espaços que ela pode utilizar para formação, para encontros e tal, e que o Adamastor pudesse ficar para a cultura, para ações culturais, né? Enfim. E existe uma coisa vou falar depois, rapidinho. Então, Adamastor, em 2007, é restaurado o Teatro Padre Bento. É lógico, gente, eu não estou falando que tudo lindo, maravilhoso. Estou falando que essas coisas aconteceram e são passíveis de serem avaliadas, criticadas, né? E são fatos históricos, né? É um contexto histórico. Dando um contexto mais histórico. E a lei do Funcultura surge. Em 2003 é criada uma lei que gera um cargo dentro da prefeitura, dentro da Secretaria de Cultura, que para mim ele é aquele trabalhador que está ali especificamente para lidar com as questões da cultura, que é o agente cultural. Né? Então, em 2013 é criado essa lei, esses cargos são criados, é feito concurso e são contratados os agentes culturais. Né? Tem uma série de questões em torno de como o trabalho deles é desenvolvido, como que são as condições de trabalho, são questões a serem aprofundadas, mas é criada ali em 2003, que era uma função que não existia na Prefeitura de Guarulhos. Certo? Sim. Vou puxar aqui a colinha. E aí, e a Escola Viva de Artes Cênicas, né? Em 2005 é criada. Bruno, eu detesto interromper, talvez eu vou te propor uma coisa aqui para a gente continuar essa live, encerrar e depois continuar novamente, porque faltam 6 minutos, né? Encerrar aqui e abrir uma nova live? Não, quando ela fosse encerrar, não, hoje mesmo. Tá, né? Ela vai acaba às 8 e a gente continua, porque é muito interessante o que a gente está conversando e 1 hora não ia dar conta mesmo. Né? Não dá, eu pulei um monte de coisa. Não, então, eu acho que é muito importante estar falando sobre essa relação das cidades em si, né, com a cultura. Sim. Vamos lá. Pode então, nesse período, foram criadas a Escola Viva de Artes Cênicas, foram desenvolvidas, já existiam as oficinas culturais, só que elas foram ampliadas. Então, quando surge um programa chamado, isso atualmente, um programa chamado Cultura Ativa, que é alardeado, que seria a maior contratação de artistas da história da cidade, que não sei o que lá,
É puro marketing. É totalmente desconectado da história. Porque o auge das oficinas culturais foi o período entre 2007 e 2008. E tinha oficinas culturais acontecendo em toda a cidade. Elas estavam, esses educadores, eles estavam o tempo inteiro em contato uns com os outros, né? Toda semana, a cada 15 dias, eles se reuniam, discutiam o programa, os caminhos a serem tomados. Então, esse foi o grande momento, né, das oficinas culturais. Eu tenho algumas questões em relação ao aspecto de oficina cultural. Eu acho que a gente chegou num ponto em que a gente poderia dar um passo à frente do que seria o entendimento da oficina cultural no momento, né? Só que isso, como eu disse, se não houvesse nenhum retrocesso. Certo? Então, em 2000 aí também, os ENDAs, que eram os encontros de dança, hoje não existem, não são feitos, né? Os encontros de dança conforme eram feitos antes, o ENDA. As A gente não mostras de pode chamar teatro. as mostras de artes cênicas, a gente não pode mais chamar de ENDA porque existe uma determinação judicial, né? Eu não lembro se é do sindicato da dança ou da cooperativa de dança, que somente eles que podem usar essa sigla ainda. Né? Então, Encontro de Dança de Guarulhos passou a ser um nome, né? Que a última edição foi em 2016. Criado o Prêmio Guarulhos Cultural, também nesse período. Eu comecei a fugir de datas para a gente poder avançar, tá? Então, assim por diante. Não se preocupa, aqui a gente trabalha com hiperlink. A gente vai e volta, não tem uma cronologia. Assim. Só que chega um momento em que existe um declive, que é 2009. 2009, uma certa figura assume a Secretaria de Cultura e institui um tipo de política que não podemos chamar de política cultural, mas sim um tipo de política de eventos, que eram ações pontuais, ou seja, grandes shows, né, coisas que se encerravam em si mesmas, não pareciam parte de um programa. Mas vamos fazendo aí, faz um evento aí, vai fazer o Catindelê, teve Ivete Sangalo, teve Cláudia Leite. Aí você pensa, tudo bem, as pessoas têm direito de acesso a Cláudia Leite, a Ivete Sangalo, tudo bem. Só que um show da Ivete Sangalo é 800 mil reais. E se você pensar no orçamento de 20 e poucos milhões, devia ser uns 30 milhões na época, você pensar que num dia só você vai gastar quase 1 milhão, isso só com cachê, sem contar a estrutura e tudo mais, é muito recurso. É um recurso que se você investisse em políticas para a cidade, para os artistas da cidade, para os moradores da cidade, que não naquela ação pontual, ia ter coisa para um ano inteiro. Então, numa noite, certo? Vamos lá. E aí, como as coisas que eram criadas, por exemplo, a Escola Viva, em 2009, ela é extinta, ela é substituída por um projeto do SENAC, né, que descaracteriza o que era o pensamento da Escola Viva. Eu acho que a Simone vai poder falar melhor sobre isso amanhã. Sobre sim, porque é um pensamento da escola livre, né? Da escola livre e tal. Então, a Escola Viva, ela é substituída, né, o secretário diz que um professor desses ganha mais do que o prefeito, porque a hora-aula da pessoa era um valor X, mas a pessoa ia trabalhar, né, ia dar aula 2 vezes por semana. Então, ela nunca ia ter um salário... Né, no máximo 3 horas. Isso. Então, tá. E aí, em 2013, a escola é retomada, só que é uma outra característica. Né, tudo diferente, né? Então eu costumo dizer que o período de 2001 a 2008 foi um bom período. Muitas coisas precisariam continuar sendo criadas, sendo feitas, aperfeiçoadas, construídas e tal. Uma coisa que os artistas sempre defenderam, e eu também, é um orçamento mínimo de pelo menos 2%. Peraí, Bruno. Temos 22 segundos. Tá? Então eu vou encerrar aqui essa live e aí a gente já retorna
ela na sequência. Então, quem tá nos acompanhando, por favor, continue nos acompanhando, que o papo aqui está excelente, está muito bom e vai agregar muito aos saberes de cada um.